Sejam todos muito bem-vindos e que a paz que excede todo o entendimento esteja fundamentada e enraizada no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Nós chegamos no vídeo de número 9 da nossa série sobre o Salmo 91 e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o versículo 11 e 12 desse salmo tão incrível que nós temos nas Escrituras. São dois versículos porque eles se complementam, e tem um terceiro versículo de Mateus que vai trazer uma luz muito grande sobre esse princípio e um ensinamento para a nossa vida inteira. Vocês vão entender que Jesus era conhecedor desse salmo, e mais do que conhecedor do salmo, do princípio nele contido e da sua forma de atuação na nossa realidade. Então muita gente não tem ideia, mas Jesus já trouxe um grande ensinamento sobre o Salmo 91, que por estar escrito em Mateus acaba ficando desconectado. Mas hoje a gente vai fazer essa conexão e vocês vão entender a profundidade desse ensinamento que está meio que perdido, né? Nesse mar de riqueza contido nas Escrituras. Antes de fazer a leitura e a oração, eu vou, como de costume, pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito, deixar o seu like, tá? E também ativa o sininho para você receber os próximos vídeos quando eles forem publicados, tá legal? É muito importante que você se inscreva e deixe o seu like para você notificar o YouTube que esse vídeo é um vídeo que entrega valor para você. É um vídeo positivo, que ele pode compartilhar isso com outras pessoas. Então quando você dá o like, o YouTube mesmo compartilha com outras pessoas. Tá legal? Conto com a sua colaboração nesse sentido. Salmos 91, versículo 11 e 12 diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra alguma. Esse salmo aqui, ele, como a gente tem estudado, né, nos outros vídeos da nossa série, ele traz oculto muitos princípios espirituais importantes na manifestação da nossa realidade. Princípios que determinam o sucesso e o fracasso, a harmonia e a desarmonia das nossas vidas. E aqui nós temos uma promessa de plena segurança e proteção, quando ele diz que dará ordem aos anjos para guardarem em todos os teus caminhos e te sustentarem nas suas mãos, para você não tropeçar em nenhuma pedra. Agora tem algo aqui, antes de explicar o ensinamento de Jesus, eu vou trazer algo oculto que está numa observação que eu fiz dessa primeira parte. Quem tem acompanhado a série sabe que eu tenho falado da importância de você declarar com a sua própria voz as verdades contidas nos textos, para que elas sejam enraizadas no seu coração e no seu subconsciente. E aqui você percebe que diz o seguinte, ó: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos e te sustentar para você não tropeçar. Então aqui a gente tem uma promessa, né? Mas percebe que essa promessa, ela é precedida por um princípio, como toda promessa é precedida por um princípio, uma ordem que é dada a teu respeito. E perceba que nos versículos anteriores, no versículo 9, por exemplo, existe uma declaração aqui: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nós estudamos esse versículo aqui nos vídeos anteriores. Se você não viu, assista a série inteira, tem um link na descrição, você vai entender. Aqui no versículo 9, a gente tem a aplicação do princípio e a colheita da promessa, quando diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ele está fazendo uma afirmação, uma confissão. E em seguida, na parte B do versículo, você tem a promessa: o Altíssimo é a tua habitação. Então, ou seja, você declara e você manifesta a realidade. Haja luz, disse Deus, e houve luz. É o mesmo princípio, né? Então, quando você dá essa ordem, que o Senhor é o seu refúgio e a tua habitação, a norma estabelecida, ela determina que os anjos devem guardar a sua vida. Então é como se você
indiretamente estivesse dando ordem para os anjos, quando você determina que o Senhor é o seu refúgio e a tua habitação. Vocês entendem como uma coisa está entrelaçada à outra, né? Agora, qual que é a curiosidade aqui e o ensinamento de Jesus que acabou ficando desconectado por estar em outro livro, em outro período, né? Em apenas uma citação que ele fez. Está em Mateus, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 4, versículos 6 e 7, relata a tentação de Jesus no deserto. E diz que ele ouviu a seguinte frase do inimigo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui a história relata que Jesus foi tentado com a própria Escritura, colocando à prova um princípio. Se você é filho de Deus, ou seja, se você tornou Deus o seu refúgio e a tua habitação, você pode pular desse prédio, por exemplo, que não vai te acontecer nada. Ou seja, o princípio não está estabelecido, então ele tem que ser efetivo na sua vida. Mas Jesus, profundo conhecedor de cada princípio, e sendo ele mesmo o princípio maior da própria vida, respondeu com precisão: não tentarás o Senhor teu Deus. O poder criador de Deus, que estabelece todas as coisas, ele não existe para ser colocado à prova. E aqui Jesus dá esse ensinamento. Você tem sempre um princípio e uma promessa, mas não coloque o princípio à prova. Você estabelece o princípio na sua vida e colhe o fruto quando isso se faz necessário, e não quando você determina o momento da colheita, porque você quer saber se aquilo é uma realidade para a sua vida ou se é apenas uma ilusão. Então é algo muito sutil que está aqui em Mateus. Não coloque à prova os princípios. Espere o tempo correto da colheita. Se em determinado momento aquilo for necessário, você está alinhado com o princípio, você vai colher a promessa. Porque assim como tudo que nós plantamos na terra, a gente não pode estabelecer o tempo de colheita. O tempo é da natureza. O tempo tem uma série de variáveis para que aquilo se manifeste com precisão e com perfeição e com plena harmonia em todo o contexto. Agora, se você quer acelerar o processo da colheita do fruto de forma desequilibrada, de forma artificial, se você quer colocar à prova isso, você vai lá cavucar a terra para ver se o fruto nasceu. O que vai acontecer é que você vai sabotar todo o processo e vai matar aquela semente que começou a germinar. Esse princípio é muito poderoso. Não coloque à prova os princípios estabelecidos. Apenas aplique na sua vida e tenha paciência para que o fruto se manifeste no seu tempo devido. Lembrando que no reino de Deus, todas as coisas são criadas por meio da palavra. Os princípios são aplicados por meio da palavra. E até mesmo os princípios que são relacionados com ações, como o perdão, por exemplo, a generosidade, eles são precedidos também por palavras que foram declaradas sobre a sua própria vida, para que isso fosse gerado antes de ser manifesto em um ato. E sabendo de que cada princípio é sempre gerado por meio da palavra e sustentado por ela, eu vou pedir para você deixar um comentário abaixo para que esse ensinamento de Jesus se torne uma realidade na sua vida. Por que Jesus não se jogou daquele lugar alto que ele estava para colocar à prova? Porque ele conhecia os princípios. Ele vivia de acordo com os princípios divinos. Por isso ele vivia por um caminho de paz, de prosperidade, um caminho desobstruído, um caminho de vida, um caminho de luz. Então eu quero que você comente aqui abaixo
Eu vivo de acordo com os princípios de Deus. Faça esse comentário sobre a sua própria vida, para você gerar essa realidade na sua existência, para que as suas ações, as suas reações, as suas percepções e as suas motivações sejam pautadas por esses princípios. Muitas vezes você nem sabe como isso vai se manifestar, como isso vai se desenrolar, mas no momento em que você se deparar com alguma situação que te apresenta alguns caminhos, você já gerou na sua vida: eu vivo de acordo com os princípios de Deus. E é nesse momento, muitas vezes de indecisão, que você vai olhar para aquela semente que você lançou e vai perceber que o fruto já está disponível. Aí você colhe. E essa colheita vai permitir que você viva por um caminho vivo, livre de tropeços. Um caminho que não te machuca, um caminho que não te derruba, um caminho que não te envergonha, que não te faz cair diante das pessoas, um caminho que não te faz se contaminar com a sujeira da queda, um caminho livre, vivo, de luz e de verdade, de justiça. Eu vivo de acordo com os princípios de Deus. Quando você fala isso, você escreve isso e declara, você está gerando isso na sua própria vida. É algo que você não precisa ter o controle, como isso vai se manifestar, como isso se desenrola. É natural. Seu papel é apenas lançar a semente e não permitir que as raposinhas venham comer os frutos, venham desmanchar a sua plantação. O que são essas raposinhas? São justamente as pequenas sugestões mentirosas de dúvida que são lançadas sobre a sua mente, seja de origem espiritual, seja de origem humana, do meio que você convive. Mas se você vive de acordo com os princípios, você vai viver pela fé, porque a fé é a base de todos os princípios, e até mesmo a fé é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitas pessoas acham que é ouvir a palavra de Deus, mas não é isso que está escrito. Ouvir pela palavra de Deus. A palavra que está sendo gerada no seu coração, que vai gerar fé, que vai fazer você declarar mais palavras de fé, que vai gerar mais fé. E dentre essas palavras, você tem esse ponto-chave, esse ensinamento de Jesus. Viva de acordo com os princípios, porque às vezes aquilo que é um benefício aplicado no contexto errado pode te levar por um caminho que não é um caminho de vida. Mesmo um princípio divino, um princípio espiritual, se você não tiver discernimento dos princípios maiores. Então comente abaixo: eu vivo de acordo com os princípios de Deus. E declare sobre a sua vida todos os dias essa realidade. Bom, e agora que você entendeu essa riqueza aqui, tão sutil, que Jesus deixou em apenas um comentário, eu quero fazer uma oração por você, para que essa verdade se aprofunde, se concretize, se cristalize no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que ouve essa oração. Eu declaro seus ouvidos abertos, seu coração disposto, os teus sentidos espirituais ativos para receber cada palavra lançada aqui. Eu declaro em nome de Jesus um perfeito alinhamento com os teus princípios na vida de cada um.
Declaro que naturalmente essas pessoas se alinham com os seus princípios, identificam os pontos-chave, corrigem as suas ações, cortam as arestas das suas vidas, fazem a poda necessária e vivem de acordo com os teus princípios, livre de tropeço, insegurança em todos os caminhos, não apenas em alguns contextos, mas a promessa nos diz para te guardarem em todos os teus caminhos e para que você não tropece em pedra alguma. Eu declaro essa realidade. Cada situação, cada caminho completamente livre, desimpedido, completamente livre de tropeço, das pedras pequenas, das pedras grandes, dos ataques pequenos, dos ataques grandes. Eu declaro que cada queda, cada tropeço que te humilhou, que te envergonhou na frente das pessoas, que te colocou para baixo, que te contaminou, eu declaro cancelado da sua vida completamente. Declaro você se levantando, recebendo novas vestes, recebendo perdão, purificação, recebendo força, recebendo a consciência de filho, para que você caminhe por um caminho vivo, por um caminho glorioso, por um caminho verdadeiro, um caminho de justiça, que te leva para o fim que você deseja, uma vida com plena harmonia, uma vida próspera, uma vida com alegria, com plenitude, um lar cheio de paz, um casamento pleno, uma vida íntima satisfatória, plenamente satisfatória, relacionamentos abençoados, pessoas que acrescentam na sua vida e que são abençoadas por sua convivência. Declaro um caminho vivo, um caminho de luz, um caminho próspero, no pleno sentido da palavra. E tudo isso eu declaro que são os frutos que você colhe por viver de acordo com os princípios de Deus. Você vive de acordo com os princípios de Deus. Se você não comentou, comenta, escreve isso. É a sua própria profecia, é a sua autoprofecia. Quando você escreve estas palavras, é o que diz nas Escrituras, porque elas são verdadeiras. Escreve sobre a sua própria vida também, porque as palavras que você escreve alinhadas com os princípios divinos são verdadeiras e se tornam profecias que se manifestam na sua vida. Por isso é importante que você escreva: eu vivo de acordo com os princípios de Deus. Não só escreva, mas declare com a sua própria palavra, porque a palavra gera todas as coisas. E agora você entende. Todos os princípios e promessas são disponíveis para você, desde que você viva de acordo com esses princípios e reconheça que existem princípios que são maiores uns do que os outros. Por isso jamais você vai colocar à prova um princípio. Jamais você vai querer mexer na terra para ver se o fruto está disponível, sabotando os teus processos, os teus sonhos. Não, você vai lançar as sementes, você vai nutrir a terra, você vai criar um ambiente adequado para que tudo se manifeste e você não caia no erro de tentar a Deus colocando à prova aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida, porque você sabe que esse é o princípio maior ensinado pelo nosso Mestre: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso é muito profundo, é muito mais profundo do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Não tem como eu falar apenas um vídeo sobre a profundidade disso tudo. Apenas nessa citação de Jesus nós temos algo que daria conteúdo
conteúdo para várias horas de gravação, mas aqui eu já deixo uma grande contribuição com vocês, tá? Entendam isso, declarem sobre a vida de vocês, porque essa é a verdade sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu declaro todo esse ensinamento e todas essas palavras profundamente enraizadas na sua vida, encontrando meios perfeitos de alinhamento e de manifestação na sua realidade. Em nome de Jesus. Quero te agradecer por ouvir essa oração toda, todo esse ensinamento, chegar até esse momento do vídeo. Muitas pessoas desistem no meio do caminho e você não é uma delas. Por isso eu te agradeço por chegar até aqui e quero te incentivar a continuar acompanhando essa série, todos os próximos vídeos que forem publicados, para que você não perca nada. Se você não fez a inscrição, faça a inscrição, ative o sininho e deixe o seu like, tá? Se esse conteúdo te abençoou, se você acha que ele é coerente, deve ser compartilhado com mais pessoas, clica no like, que não te custa nada, você vai dar uma grande contribuição, tá? Eu ainda tenho mais para te entregar. Eu tenho um livro gratuito, tá aqui na descrição. Basta você clicar aqui para abrir a descrição que você vai encontrar o link. Ou talvez em algum outro lugar desse vídeo apareça um link para você. Você clica nesse link, faz o download do livro Filadélfia, o Segredo da Vida. Você vai entender, vai conhecer dimensões ainda mais profundas de toda essa trama espiritual que determina a nossa realidade. Esse era um material pago, ele foi vendido por muito tempo, com muito sucesso inclusive, com resultados muito positivos e impactantes na vida das pessoas que leram, que compraram esse livro. Mas chegou um momento em que eu tive esse direcionamento de liberar gratuitamente esse material e agora ele está disponível para vocês, tá? Basta clicar no link, fazer o download, que você já começa a leitura imediatamente. Além desse link, você vai encontrar também um link para fazer uma contribuição. Basta você clicar, escolher o valor que é coerente para você e fazer a sua contribuição, tá? Sabendo que isso ajuda a manter o trabalho e ajuda a levar esse trabalho para mais pessoas, amplificar essa mensagem. Eu conto com seu apoio nesse sentido também, tá legal? Por fim, eu quero reafirmar a minha gratidão pela participação de cada um. Se você está vendo esse vídeo de dia, que você tenha um dia extremamente produtivo, um dia que te leva por um caminho de prosperidade, de resolução. E se você está assistindo esse vídeo à noite, que você descanse profundamente, tenha um sono de paz profundamente reparador. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.